O livro de Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia e o último livro da Torá. Depois do êxodo do Egito, Israel ficou no Monte Sinai por 1 ano, fazendo uma aliança com seu Deus. E então eles tiveram uma viagem desastrosa através do deserto, e a geração do êxodo se desqualificou para entrar na terra que foi prometida a Abraão. E assim, Deuteronômio começa com Moisés na frente dessa nova geração explicando a Torá. E é a partir daqui que o conceito e a finalidade do livro são revelados. Deuteronômio é uma série de discursos de Moisés, onde ele chama a próxima geração de Israel à fidelidade na aliança com seu Deus. No centro do livro está uma coleção de leis, que são os termos da aliança entre Deus e Israel. Algumas das leis são novas, mas muitas são repetidas, vindas de leis dadas anteriormente no Monte Sinai. E é daí que esse livro recebe o seu nome, da palavra grega Deuteronomion, que significa segunda lei. Agora, cercando essas leis, há 2 seções externas do discurso de Moisés. Cada uma delas é dividida em 2 partes. Vamos nos aprofundar e ver como tudo se encaixa. Então, primeiramente, Moisés resume a história até agora e destaca a rebeldia da geração anterior, em comparação com a constante graça e provisão de Deus no deserto. E Deus trouxe a sua justiça sobre eles, mas não abandonou suas promessas da aliança. Depois disso, surge uma série de sermões muito intensos, onde Moisés chama essa nova geração para ser mais fiel do que seus pais foram à aliança. Ele relembra-os dos 10 mandamentos. E então, a peça central dessa sessão é uma famosa frase chamada o Shema. Moisés disse: "Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor único. E você deverá amar o Senhor, o nosso Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força." Isso se tornou uma oração diária muito importante no judaísmo e reúne todos os temas do livro. Portanto, a palavra ouça, ou Shema em hebraico, significa muito mais do que apenas ouvir. Seu significado inclui responder aquilo que você ouve. Em português nós diríamos, obedeça. E a palavra amor em hebraico também significa muito mais que apenas uma emoção ou sentimento. É uma decisão de devoção sincera a Deus, que envolve a sua vontade e as suas emoções, sua mente e o seu coração. Para Israel, a sua obediência e devoção a Deus serviria um propósito muito maior. A obediência às leis fará de Israel um povo único entre as nações, assim como Deus disse no Monte Sinai. Eles se tornarão um reino de sacerdotes. E Moisés agora diz: mas como? Israel tem a chance de seguir as leis para mostrar ao mundo inteiro a sabedoria e a justiça de Deus. A outra ideia-chave no Shema é que Israel foi chamado para obedecer e ser fiel somente ao Senhor, ou, literalmente, em hebraico isso significa que Deus é único. Agora, no contexto, o Senhor é o único Deus a quem Israel deve adorar e obedecer. Israel está prestes a entrar na terra de Canaã, onde as pessoas adoram deuses que representam todos os aspectos diferentes da criação, o sol, o clima ou o sexo e a guerra. E na opinião de Moisés, adorar esses deuses degrada os humanos e destrói as comunidades. Mas adorar o Deus de Israel, que é o Criador e Redentor, levará a vida e bênçãos. E assim, chegamos à grande coleção de leis no meio do livro, que são organizadas por tópicos. A sessão de abertura é sobre a adoração de Israel ao seu Deus. Eles deveriam ter um templo central, onde somente um Deus seria adorado. E também Deus deveria ser adorado através do cuidado de Israel pelos pobres. Assim, por exemplo, todos os israelitas deveriam dar 1/10 da sua renda anual para o templo, mas outro 10º deveria ser reservado a cada 3 anos e dado aos pobres. E esses eram os tipos de leis que colocavam Israel na linha de frente da justiça em comparação com seus vizinhos antigos. E tudo estava relacionado à sua adoração a Deus. A próxima seção descreve as qualidades de caráter dos líderes de Israel. Assim, os presbíteros, os sacerdotes, os reis, todos foram colocados sob a autoridade das leis da aliança. E Deus disse que reforçaria essa autoridade, enviando profetas para supervisionar os líderes. Assim, em contraste com os vizinhos de Israel, onde os reis eram considerados divinos e a própria lei da nação, os líderes de Israel estavam subordinados à lei e aos profetas. Depois disso, há uma grande parte das leis sobre a vida pública de Israel. Há regras sobre o casamento, a família e os negócios, e também sobre a justiça social, sobre o seu sistema legal e o que deveriam fazer para proteger as viúvas, os órfãos e os imigrantes. E elas terminam com mais leis sobre adoração. Agora, aqui estão algumas dicas sobre como ler todas essas leis. Lembre-se, em primeiro lugar,
que estes são os termos da aliança no Monte Sinai, dada especificamente ao Israel antigo, vivendo em uma cultura muito diferente da sua. E por isso, não será útil comparar essas leis com as nossas leis modernas, que são de uma cultura bem diferente. Pelo contrário, essas leis foram dadas para separar Israel. Por isso, precisamos comparar essas leis com as leis dos vizinhos de Israel, como a Assíria ou a Babilônia. E quando você faz isso, de repente, as leis que pareciam duras ou estranhas se tornam muito mais claras. Você vê que Deus está empurrando Israel para um nível de justiça mais elevado do que antes. E, finalmente, tente discernir quais princípios centrais de sabedoria ou justiça estão subjacentes a qualquer lei particular, e você descobrirá algumas coisas bem profundas. Aqui está uma tarefa para obter pontos extras. Veja como o apóstolo Paulo faz exatamente isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Ele cita uma lei de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, que é realmente interessante. Então, de volta a Moisés. Depois de ler todas as leis, ele emite um desafio final para que Israel ouça e ame seu Deus. Primeiro, ele emite um aviso e um ultimato. Se Israel ouvir e obedecer ao seu Deus, tudo dará certo. Muita bênção divina. Mas se eles não escutam e se rebelam, haverá fome, pragas, devastação e, por último, o exílio da terra. E então Moisés toma uma decisão. Ele diz: hoje eu coloco diante de vocês toda a vida ou morte, bênção ou maldição, bondade ou maldade. Portanto, escolham a vida amando ao Senhor seu Deus e escutando o que ele diz. Mas então Moisés diz: sei que depois que eu morrer, vocês vão se rebelar e se afastar de Deus e sofrer o exílio. O que é meio deprimente, mas, novamente, ele já convive com essas pessoas há muito tempo e fica claro que as suas esperanças não são muito altas. Mas nem tudo está perdido, diz Moisés. Um dia, quando Israel estiver no exílio, Moisés diz que eles poderão voltar para o seu Deus, que, em suas palavras, circuncidará os seus corações, para que possam amá-lo de todo o coração e alma e para que possam viver. Essa é uma metáfora vívida, que diz que algo está fundamentalmente errado com o coração de Israel. É teimoso e duro, e é a mesma coisa que está errada com o coração de toda a humanidade. E isso vem desde a rebelião no jardim. Os humanos ganharam autonomia de Deus. Eles queriam definir o bem e o mal por si mesmos, e como resultado eles arruinaram o mundo bom de Deus. Mas um dia, Moisés diz, Deus vai fazer algo para transformar os corações do seu povo, para que eles possam verdadeiramente ouvir e amar a Deus de coração, e possam ser trazidos de volta à vida verdadeira. E esta é a promessa mencionada pelos últimos profetas bíblicos, Jeremias e Ezequiel, a esperança de um novo coração. Então Moisés termina o seu discurso com um poema de advertência e depois de bênção. Ele sobe uma montanha e morre, e assim a Torá chega ao fim. Todas as tensões principais da história bíblica estão em vigor, mas ficaram totalmente sem solução. Então, quando é que o descendente da mulher virá para derrotar o mal? Ou como Deus vai salvar o mundo inteiro e abençoar todas as nações através dessa família? E como pode a santidade de Deus se reconciliar com pessoas que são continuamente rebeldes? E como Deus vai transformar os corações do seu povo? Você tem que continuar a ler para descobrir. Mas por enquanto, é disso que se trata o livro de Deuteronômio.